Hoje, eu estou aqui para te convidar para nós estudarmos com o pastor Arilton Oliveira. Hoje nós iremos estudar juntamente com o programa Bíblia Fácil. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Remanescente. Eu tenho falado aqui no canal que o adventismo ele precisa ser combatido na raiz, é na raiz. Por que na raiz? Nós precisamos entender a raiz do problema. E a raiz do problema adventista foi, criada, o problema adventista, né, ele foi criado a partir de uma interpretação errônea de uma profecia. Então, eu, como ex-adventista, mesmo quando estava ainda lá dentro do sistema, eu comecei por aí, né, eu comecei estudando as profecias. Né, estudando toda essa raiz, todo esse problema, por que que chegaram nesse desapontamento. Mas afinal, a igreja se mantém ainda estudando os mesmos tópicos. E aí a desculpa é sempre a mesma, né? Erramos no evento, mas acertamos na data. Será que acertamos realmente na data? Então, hoje eu estou aqui para te convidar para nós estudarmos com o pastor Arilton Oliveira. Hoje nós iremos estudar juntamente com o programa Bíblia Fácil. Mas vamos lá. Primeiramente, nós precisamos fazer algumas observações aqui, tá? Que é muito importante. Lembre-se de que a Igreja Adventista usa de profecias de Daniel, e elas fazem um compilado, não sei como que eu posso dizer que a igreja junta todas essas profecias para trazer as suas revelações. Mas hoje neste vídeo, eu prometo, o que eu consigo prometer para você com esse vídeo é que você vai sair desse vídeo com uma informação que você nunca teve antes. Não que eu seja o dono da verdade, mas hoje, biblicamente, vai ficar provado de que o erro interpretativo adventista ele é grotesco. E principalmente, hoje vai ficar provado que os líderes adventistas, os maiores, aqueles que estão à frente da liderança, para explicar essas profecias para você, eles não usam de coerência quando eles fazem as suas alegações e quando eles fazem as suas interpretações. Então fique comigo até o final deste vídeo, não perca um segundo sequer. O que eu posso lhe prometer é que no final do vídeo você vai ficar surpreso com tantas informações e com o conhecimento que você terá a partir deste estudo. Então, meus irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Wagner Olmos, eu sou ex-adventista, mas continuo crendo na vinda de Cristo, principalmente. Continuo buscando conhecimento, a sabedoria que vem do alto e focado somente em Cristo Jesus. E a minha especialidade aqui nesse canal é tratar de temas conectados ao adventismo e cronologia. Cronologia anexada com profecias, ok? Então, depois de muito estudo, eu consegui chegar nessa conclusão de que o adventismo não se sustenta a partir da raiz, ok? Então, se você quer conhecer um pouco mais, ou se você quer se aprofundar em profecias, siga o nosso canal aqui, ok? Temos muitos vídeos, estamos tratando de Apocalipse, estamos tratando de uma forma muito ampla a respeito de muitas profecias. E no vídeo de hoje vai ficar claro, vai ficar evidente para qualquer pessoa a respeito da interpretação errônea da profecia das 70 semanas, ok? Hoje nós iremos tratar uma parte da profecia das 70 semanas. E vai ficar claro para você a respeito de todos esses aspectos. Mas nós iremos estudar com o pastor Arilton Oliveira. Nós iremos ver como que ele aborda todos esses temas e iremos comparar à luz da palavra para ver se tudo que ele traz para você, adventista, se sustenta biblicamente.
E é esse o exercício que todos nós, como filhos de Deus, todos nós, como crentes no Senhor Jesus, devemos fazer, independente da religião ou da placa denominacional que nós venhamos a seguir, ok? Então, vamos iniciar com uma oração e depois iremos, então, estudar juntamente com o pastor Arilton Oliveira. Oremos então, irmãos. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, te agradecendo pela oportunidade que temos de conhecer a tua palavra. Senhor, que nós não venhamos a desprezar a tua palavra e que nós não venhamos a colocar os nossos achismos em interpretação, mas sim que a tua palavra se explique somente ela por ela mesma. Se nós estivermos alicerçados na tua palavra, não desviarmos os nossos pés, nem para a direita nem para a esquerda, mas andarmos alinhado em tudo que foi escrito, nós chegaremos na conclusão palpável que o Senhor espera a todos nós. Eu quero entregar o coração e a vida de cada pessoa que está acompanhando esse estudo neste momento. Que o Senhor venha dirigir as suas mentes para conhecer um pouco mais de Ti. Me use, Senhor, para transmitir essa mensagem a esses irmãos. Senhor, meu Deus, me esvazia de todo o meu eu e coloca na minha boca as Tuas palavras, para que não seja eu falando, mas a Tua palavra suficiente na mente e no coração das pessoas. Venha estar conosco, perdoe os nossos pecados e dívidas em nome de Jesus. É que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá, então. Vou colocar aqui o pastor Arilton e nós iremos estudar o programa Bíblia Fácil juntamente com ele, tá bom? Ó, aqui, esse daqui foi um dos programas. Vou fazer só uma breve recapitulação. Ele está estudando as 2.300 tardes e manhãs, mas sabemos que a profecia das 70 semanas segundo a linha de interpretação adventista, ela foi cortada das 2.300 tardes e manhãs. Então, ela faz parte, ela está dentro dessa profecia maior. A profecia de 70 semanas seria uma profecia menor dentro das 2.300 tardes e manhãs. Mas será que essa interpretação se sustenta? Será que tudo que ele vai trazer aqui se sustenta à luz da palavra? É isso o que nós veremos. Então te convido, com a palavra, pastor Arilton de Oliveira. Nós iremos interromper ele algumas vezes para então fazermos as nossas colocações, mas a gente vai estudar juntamente com ele, principalmente a parte das 70 semanas. Iniciaremos hoje com as 70 semanas. Em outra oportunidade, estudaremos as outras profecias, segundo a Igreja Adventista, comparado com a luz da Bíblia. Vamos lá? Vem conosco estudar então. Ao estudarmos agora as 2.300 tardes e manhãs, nós vamos entender o que Daniel compreendeu, porque mais uma vez o anjo Gabriel veio explicar a visão a Daniel. Então vamos para Daniel capítulo 9, porque o capítulo 9 de Daniel explica o capítulo 8. Perfeito, perfeito. Se a igreja sustentasse essa informação até o final da interpretação, seria perfeito. É isso mesmo. A verdade é o que está escrito, e a gente não pode fugir disso. A visão do capítulo 9 explica a visão do capítulo 8. Como que nós chegamos, até o pastor Arilton chegou nessa conclusão, o próprio texto revela e ele vai ler daqui a pouco. Mas será que ele vai se manter firme nessa posição até o final da leitura? Será que ele vai manter a leitura até o final também, sem desviar nada do que o texto está trazendo? Quem vai julgar isso é você. Eu só vou te trazer os fatos. Vamos seguir com o pastor Arilton, então. E agora, Gabriel mais uma vez entra em cena para ajudar Daniel a entender o que estava acontecendo. Daniel 9, 21 a 23, página 596. Você que nos acompanha em casa, eu não sei a paginação da tua Bíblia, mas nós vamos ler Daniel 9, 21 a 23. Assim diz o texto: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio,
veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Que hora era esta? Eu já disse para vocês. 3 horas. A hora do sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã, que horas era? 9 horas. Então, na hora do sacrifício da tarde, 3 horas, Daniel estava orando. E nessa hora, veio o anjo Gabriel. Verso 22. Antes dele retocar no verso 22, eu poderia fazer um vídeo somente falando sobre isso, ok? Mas lembre-se que ele mesmo concordou, a gente abordou aqui um pouco tempo atrás, de que essa profecia, como ele falou, é uma interpretação do capítulo anterior. E o que nós temos no capítulo anterior? Nós temos uma profecia de 2.300 tardes e manhãs, aonde, né, sacrifícios estão sendo interrompidos. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 8. Se nós formos entender o contexto de Daniel neste momento, e isso é chave para compreender essa profecia, lembre-se, Daniel estava cativo na Babilônia, sem poder cumprir os rituais que ele precisava oferecer para o perdão do seu próprio pecado. Então, essa informação contida de hora do sacrifício da tarde estava dizendo que mesmo Daniel, sem o templo, sem o santuário para oferecer os seus sacrifícios, ele estava cumprindo a missão verdadeira por detrás de todo aquele ritual. Se você for pegar essa oração linda de Daniel desde o começo do capítulo, você vai entender que ele está orando a Deus sobre um santuário assolado. Olha só que interessante, né? Um santuário que estava contaminado, assolado naquele momento. E orando por quem? Pelo povo dele. Orando pelo povo dele. E o principal, orando por perdão. Então, nessa investigação de Daniel a respeito de 70 anos de cativeiro, vem agora o anjo e traz a revelação para Daniel. Daniel, vou pegar essa parábola que tu está entendendo agora e eu vou te mostrar o que vai ser referido ao teu povo lá no futuro. Tu está preocupado com o momento onde o teu povo, nesse momento, está cativo, mas a libertação que eu quero dar e o perdão de pecado que eu quero dar para o teu povo, Daniel, é lá no futuro. Olha que maravilha de informação. É isso que o anjo veio trazer. O anjo veio trazer a preocupação de Deus para com toda a humanidade. Mas nesse momento é o momento que o anjo vem para revelar para Daniel o que estará acontecendo com o povo dele em todo este tempo. Lembre-se dessa informação importante. A profecia do capítulo 9 é uma explicação de uma outra maneira, com uma outra roupagem. Uma explicação do capítulo 8. E nós sabemos qual é a conclusão do capítulo 8. Quando que se conclui? Fique com essa informação. E a gente vai continuar estudando com o pastor Arilton. Ele queria instruir-me e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Nos princípios das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Pegaram? Você viu o que ele falou? É exatamente o que está no texto. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que visão que Daniel precisava compreender? A visão que ele não entendeu das 2.300 tardes e manhãs. Bom, se ele precisa entender a visão, o anjo vai dar a revelação da visão. Mas será que ele vai dar a revelação por metade? Vai cortar um pedaço ou vai dar inteiramente? A revelação vai ser inteira. Senão, ele não ia dar a entender. Do contrário, Daniel continua sem entender a visão. Concordam comigo? Bom, se o anjo está dizendo que vai dar a entender a visão, ele vai dar a entender a visão por inteiro. Senão, ele não iria dar a entender a visão. Então, o capítulo 9 precisa ser entendido de uma forma com que ele dá a conclusão do assunto. E o assunto proposto é a purificação do santuário. O assunto proposto é a conclusão das 2.300 tardes e manhãs.
O próprio estudo das 70 semanas vai deixar isto muito claro. Hoje, isso tudo vai ficar muito claro para você, ok? Mas nós estamos avaliando o estudo dirigido pelo pastor Arilton de Oliveira e nós iremos ver se ele vai sustentar isso ou se ele vai fugir da palavra. Vamos ver como que ele vai argumentar para chegar na interpretação adventista. Eu acho que ele vai começar a falar a partir de agora. Que visão Daniel tinha que entender? A visão das 2.300 tardes e manhãs, que era o elemento da profecia que ele não havia compreendido. Não, não era elemento. Olha só, já começou aqui. Não é o elemento da profecia que ele não tinha entendido, não. Se o anjo vai dar a revelação da profecia, ele vai dar por completo, não um elemento da profecia. Dá a entender a visão, não a metade, um pedaço da visão. Então, eu disse para vocês de que existem 2 textos na Bíblia que provam que um dia em profecia representa um ano literal. Esses textos são Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, 34. Vamos dar uma olhadinha só em Números? Lá no início da Bíblia, deixa Daniel marcado e vai para o livro de Números. Números capítulo 14 e olha o verso 34. Página 107, 108, no início da Bíblia. Números 14, 34, página 108. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas vamos ler Números 14, 34. Olha o que diz o texto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando o quê? Um ano. Levareis sobre vós as iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Os espias espiaram a terra antes de entrar em Canaã por 40 dias. E eles não quiseram entrar, o povo de Israel. Então Deus disse assim, por causa da incredulidade de vocês, para cada dia que vocês espiaram a terra e não quiseram entrar, vocês vão vagar agora um ano no deserto. Então são 40 dias que vocês olharam, vocês vão vaguear 40 anos. E o povo de Israel vagueou 40 anos no deserto. Então aqui está um princípio de interpretação. Cada dia representa um ano. Detalhe importante, tá? Sim, na profecia das 70 semanas, cada dia representa um ano. E isso é importante de observarmos, porque quando nós vamos fazer o estudo, a gente vai perceber de que realmente a própria profecia se interpreta 70 semanas de anos, ok? Agora, não é um padrão oficial para todas as outras profecias. Não é um padrão oficial. Não é um padrão oficial para o Apocalipse, por exemplo. Não é um padrão oficial também para o Apocalipse. Se você usar esse padrão para entender o Apocalipse somente conforme esse padrão, você vai se perder nas profecias por completo, porque a matemática não irá fechar. Deus ele usa esse método, como ele usa outros métodos também, como de forma linear, como dias sendo dias, exatamente como a contagem, ok? Deus também usa dessa maneira. Como ele usa também, por exemplo, tardes e manhãs para falar de sacrifícios, ok? Então, nem sempre Deus vai usar ou ele vai tomar essa mesma proporção para falar de todas as profecias. Nós não cremos assim. Não deve ser interpretado assim. Se você interpretar assim, vai dar erro nos cálculos. Não vai dar compatibilidade com os cálculos cronológicos apresentados pela palavra. Então, eu não posso pegar uma citação lá do deserto, 40 dias, como 40 anos, e usar essa mesma citação para todas as interpretações bíblicas. Não. Neste caso das 70 semanas é válido, porém é muito mais importante prestar atenção em todos os aspectos e fazer as conexões para ter o compreendimento. Lembrando que Deus usa métodos que muitas vezes para nós não soam muito bem, mas Deus usa os seus métodos de interpretação
para trazer a revelação. E ele quer que nós façamos as conexões propostas nos textos. Então, nós precisamos fazer as conexões. Quer dizer que 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, em profecia, representam 2.300 anos. Não quer dizer. Se 2.300 tardes e manhãs estão na mesma simbologia falada por ele, de sacrifícios, olha só, ele estava na hora do sacrifício da tarde, e a profecia está falando de sacrifícios interrompidos, então nós já temos aqui duas linhas de interpretação. Ou você pode deixar isso como corrido, 2.300 tardes e manhãs como dias, e se você já usou um método de interpretação, você não pode usar o outro, ou a outra informação precisa ser observada. De 2.300 sacrifícios, aí seria 1.150 dias, o que cabe perfeitamente no tempo proposto após a abominação desoladora, dentro da última semana de Daniel, dentro dos últimos 3 anos e meio. Pode parecer meio bagunçado para você, mas se você acompanha aqui o canal, você vai entender os pontos que eu estou trazendo. Aliás, todos os pontos de conexão desses últimos 3 anos e meio, que é o tempo da grande perseguição, você vai ver de um tempo determinado, falado em todos os profetas e falado também no Apocalipse, que vai fazer você chegar nessa soma de 3 anos e meio de grande perseguição, ok? Então, só fiz esses adendos aqui para que você consiga se contextualizar dentro de tudo que ele está dizendo e o que a palavra realmente revela, ok? Vamos dar sequência então. Então o anjo está dizendo para Daniel, Daniel, depois que se passarem 2.300 anos, o santuário será purificado. Perfeito? E a purificação do santuário será o fim da obra do anticristo. Olha só que interessante, presta atenção. Eu disse perfeito aqui, mas a gente precisa analisar, tá? Só um pouquinho. Perfeito que eu disse que é o fim do tempo, ok? O fim das 2.300 tardes e manhãs. Repito, existem duas linhas de interpretação, uma que traz para anos corridos e outras que vai te apontar para sacrifícios interrompidos, que daria 1.150 dias, ok? E se a gente for usar esse método de interpretação histórico, é o tempo exato de Antíoco Epífanes. É exatamente o mesmo tempo de Antíoco Epífanes. Essa profecia se revela exatamente igual neste tempo. O que eu entendo que é uma sombra, porque a realidade realmente é a volta de Cristo. Agora, esse ponto aqui é muito importante de nós observarmos. Porque se o pastor Arilton entende que o final das 2.300 tardes e manhãs é o tempo de ação do anticristo, e ele está certo neste ponto, então o anticristo já apareceu e já foi derrotado no ano de 1844? Isso é novidade para mim. Isso é novidade para mim, porque eu não vi. Quem é o anticristo que foi derrotado em 1844? Pastor Arilton, responde para nós, por favor. Responde para o adventista quem é o anticristo que foi derrotado em 1844. Porque as 2.300 tardes e manhãs, segundo a igreja adventista, se concretizaram em 1844. Ok? Esse é o cálculo. O santuário não foi purificado, né? Porque eles dizem que o santuário começou a ser purificado. Mas se você quer entender a profecia de uma forma coerente, a coerência da profecia é: quando acabar esse tempo, o santuário será purificado. Será. Acabou o tempo. O tempo da assolação acabou. Agora o santuário será purificado. Ok? Foi purificado. Não é começará a ser purificado. Então, é preciso entender de uma forma clara. Essa linha de interpretação adventista traz bagunça na cabeça dos irmãos. Mas vamos avançar, porque esse não é o ponto. Nós iremos ainda estudar somente as 2.300 tardes e manhãs, segundo o Adventismo também, e colocar os pingos nos is. Só que como ele engloba e faz parte as 70 semanas dentro das 2.300 tardes e manhãs, foi necessário fazer essa abordagem. Mas vamos avançar. E então, o anjo começou a explicar agora para Daniel
uma profecia que nós chamamos profecia das 70 semanas. Porque a profecia das 70 semanas, elas fazem parte da profecia dos 2.300 anos. Então aqui está. A profecia das 70 semanas fazem parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Detalhe, não fazem parte. A gente viu no início o anjo revelando perfeitamente. A profecia das 70 semanas é uma outra forma de contar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então elas não fazem parte. Elas são a mesma profecia, sendo revelada e contada de uma outra maneira. Você é um ser racional e você é um ser pensante. Medite nisso que eu estou trazendo. Agora olha para Daniel 9, verso 24. Vamos lá. Aqui está a profecia das 70 semanas. Daniel 9, 24. O anjo disse assim para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Aqui começa. Aqui começa. Você prestou atenção aonde começamos a leitura? Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Agora nós iremos entender quem era o povo de Daniel. E esse vídeo, no dia de hoje, está pautado neste ponto. Porque no próximo vídeo, na continuação, nós iremos entender o restante da profecia. Mas eu vou separar esse tempo precioso para passar com vocês, irmãos. Porque nós vamos ver o pastor Arilton revelando quem é o povo de Daniel. Nós vamos ver o pastor Arilton revelando sobre a profecia deste povo. Será que esse povo tem direito a alguma coisa ou não? E nós iremos estudar conforme o que a Bíblia apresenta. Vamos ver o que o pastor Arilton vai falar. Lembre-se, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ponto. Ele deu um ponto aí. O versículo 24 ficou resumido nesse ponto e nós iremos tratar este ponto com o pastor Arilton. Os judeus, certo? Então o anjo está dizendo: Daniel, Deus vai dar para o teu povo, os judeus, 70 semanas. Isso é o que ele diz. Repito, a profecia vem tratar por completo, não somente para o povo judeu. A profecia vem dar uma revelação por completo das 2.300 tardes e manhãs. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra determinada aqui no original bíblico tem o sentido de cortada. Cortada? Como assim, pastor? Explica para nós mais um pouquinho. Então, a tradução melhor aqui deveria ser cortada e não determinada. Não, não. Sabe por que não? Porque você precisa, meu irmão, continuar lendo o versículo que ele não leu. Depois que você continuar lendo o versículo, você vai ver que não era cortada, você vai ver que é determinada. Por que é determinada? Porque essas 70 semanas estão determinadas para um motivo, para um objetivo óbvio e lógico. E esses objetivos são a parte mais importante da profecia. Mas o pastor Arilton vai continuar e vai nos trazer sobre isso. Porque se ele trazer sobre isso, ele vai entender que o que ele está falando aqui não faz sentido. Mas vamos ver aqui aonde que ele vai levar com essa situação de povo do Daniel, sendo os judeus. Vamos lá, vamos lá. Cortada por quê? Porque as 70 semanas vão ser cortadas do período maior de 2.300 anos. Entendeu? Deixa eu colocar um gráfico para você entender melhor. Explica melhor para nós então, pastor. Aqui está ele. A profecia completa falava de 2.300 anos para que o santuário fosse purificado. Ok. Mas para o povo judeu foram dados em especial 70 semanas. Não estou entendendo. Bom, no início do vídeo você falou que as 70 semanas era uma profecia dada para explicar, para Daniel receber a revelação da visão que ele não entendeu. Mas daí o anjo vai dar só um pedaço para ele da interpretação?
É isso mesmo, pastor Arilton? O anjo vai dar só um pedaço da interpretação para ele, não vai dar tudo? Qual é o sentido dessa profecia, então? Eu acho que tu vai explicar o sentido, então, da profecia das 70 semanas, porque não é revelar. Na interpretação que você está trazendo, o sentido não é revelar a profecia anterior, não. É revelar a oportunidade para o povo judeu, é isso? Vamos entender um pouquinho o que você está trazendo aí, pastor, porque está ficando diferente do que o texto está apontando. Se cada semana tem 7 anos, 7 dias, 7 anos em profecia, então você tem ali 490 anos. Então, do período de 2.300 anos, 490 anos foram destinados apenas para os judeus. Então, hoje, nós vamos entender... Aonde que está escrito isso na Bíblia, pastor? Aonde que está escrito que 70 semanas estavam determinadas somente para os judeus? Onde está escrito isso? Aliás, aonde estão as outras 11 tribos, pastor? O pastor não entende sobre isso? Não entende sobre a divisão do povo de Israel? Está lá no livro de Reis, vai estudar um pouquinho. E traz a revelação para nós aqui. Aonde que está escrito, pastor? Essa informação que está trazendo está em qualquer lugar, menos na Bíblia. Mas, vamos lá, eu vou continuar dando espaço para você explicar, porque eu quero uma explicação melhor. A profecia das 70 semanas. E na semana que vem, nós vamos entender a profecia maior dos 2.300 anos. Okay. Quando, então, o santuário seria purificado. Pois bem, para que eu saiba quando o santuário vai ser purificado, no final dos 2.300 anos, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber qual é a data inicial do período. Porque se eu sei a data inicial, eu simplesmente somo 2.300 anos. Entendeu? Então nós só precisamos descobrir agora qual é a data que inicia as 70 semanas, que é a mesma que inicia os 2.300 anos. E a boa notícia é que a palavra de Deus dá para nós essa data, esse evento. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós iremos compreender a profecia das 70 semanas. Já já estaremos de volta. Então, irmãos, ele vai dar toda a revelação da profecia. Eu vou adiantar o vídeo para a gente chegar na conclusão desta parte do povo de Daniel, porque ele precisa explicar isso melhor. 70 semanas são determinadas somente para o povo de Daniel. E o povo de Daniel é os judeus? É isso? Vamos ver onde é que ele vai querer chegar com isso. Eu vou trazer vocês até um pouco mais à frente para nós entendermos aonde que ele quer chegar com essa informação, ok? Porque isso é importante demais. Então falta apenas agora uma semana ou 7 anos. O que aconteceu durante esta última semana? Olha o que o texto diz para nós em Daniel. Volta para Daniel, capítulo 9, verso 27 agora. Aqui estará a revelação, eu adiantei a profecia, mas aqui estará a revelação que vai apontar o porquê essa profecia é destinada somente ao povo de Daniel. E esse povo de Daniel é os judeus. Eu vou mostrar para vocês as artimanhas usadas por ele aqui, ok? Mas depois a gente vai voltar. Daniel 9, 27, página 596. Página 596, Daniel 9, 27. Falando do Messias, o anjo disse assim para Daniel: ele fará firme a... Falando do Messias, tem certeza? Ok, a gente vai voltar nesse estudo ainda. Nós vamos apontar isso tudo. Aliança com muitos, por quanto tempo? Uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Jesus Cristo foi batizado em que ano? No ano 27. Ele é o Messias. Ele vai fazer
aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana. Se nós estamos no ano 27 e você percorre mais 7 anos, você vai até que ano? 34. Então, do ano 27 ao ano 34, seria a aliança de Jesus com os judeus. Olha só, é por isso que quando Cristo veio, Ele mesmo gastou muito tempo com os judeus. Você, quando lê o Novo Testamento, Jesus está constantemente envolvido com os judeus. Por quê? Porque os judeus só tinham mais uma semana de oportunidade. Você prestou atenção no que ele falou? Os judeus só tinham mais uma semana de oportunidade. O que ele está trazendo é que essa aliança com muitos foi feita por Cristo, com os judeus, e acabou a oportunidade de salvação para eles. É isso que ele está trazendo. Terminariam as 70 semanas e o povo judeu deixaria de ser a nação escolhida, caso eles não se arrependessem dos seus pecados. Claro, então, né? Jesus fez aliança com os judeus por mais uma semana. Mas o texto diz assim: mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como que Cristo fez cessar os sacrifícios do santuário? Ele próprio morrendo na cruz. Quando Cristo morre... Fazer cessar o sacrifício do santuário não está conectado com este texto. Fazer cessar os sacrifícios que Cristo fez cessar por intermédio do seu próprio, da sua própria entrega, do seu próprio corpo, não está conectado com essa profecia. Você lembra, desde o início, de que essa profecia está conectada com o capítulo 8? O que nós temos lá no capítulo 8? O que nós temos lá? Sacrifícios interrompidos. Agora, quem é que está interrompendo os sacrifícios no capítulo 8? É Jesus? Ou é outro personagem? Presta atenção. Você é inteligente, medite nisso. Tá? Nós ainda iremos abordar essa profecia por inteiro, mas nós estamos tratando neste momento a respeito somente a respeito do povo de Daniel, o que o pastor Arilton está trazendo a respeito do povo de Daniel. Na cruz, ele cancela todos os sistemas sacrificial. Você entendeu o que aconteceu? Em que ano Jesus foi crucificado? Na metade da última semana. Então, foi no ano 31. Então, por 3 anos e meio, o próprio Cristo trabalhou com os judeus e por outros 3 anos e meio, os discípulos trabalharam com os judeus. Você entende agora a ordem de Mateus 10, verso 8? Quando Jesus diz assim: eu vos enviei, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Mateus 10, 8 a 10. Jesus mandou os discípulos irem em busca dos judeus. Ele disse assim: não tomeis rumo aos gentios, não entreis em cidades samaritana. Quem são os perdidos da casa de Israel, pastor Arilton? Pelo amor de Deus, lembre-se, foram divididos os reinos, casa de Judá e casa de Israel. Então, quando você fala de povo de Daniel, povo de Israel, tu não pode usar somente os judeus como referência. Pelo amor de Deus, isso é o básico, o beabá do evangelho. Isso é o beabá do evangelho, pastor Arilton. Mas procurai de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque só faltavam agora 3 anos e meio para a nação judaica. Olha só. Jesus Cristo pregou para os judeus e, finalmente, os judeus o mataram. Por isso a palavra disse: veio para os que era seu e os seus não receberam. Quando eles mataram a Cristo, o que é que aconteceu com o santuário? Abra a sua Bíblia em Mateus. Vá para o capítulo 27. Mateus capítulo 27, você que nos acompanha em casa, Mateus capítulo 27, olha para os versos 50 e 51. Quando Cristo morre na cruz, no ano 31,
O que aconteceu com o santuário? Mateus 27, 50 e 51, na página 29, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, fez o quê? Entregou o quê? O seu espírito. O que significa isso? Ele morreu. Verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Você lembra que eu falei que o santuário era separado por um véu? Uhum. Tinha o santo e o santíssimo separados por um véu? Uhum. Quando Cristo morre, o que aconteceu com esse véu? Rasgou-se de alto a baixo. O que significava isso? O santuário não tinha mais validade. Não só isso, pastor, muito mais do que isso, muito mais. Está correto, o santuário não tinha mais sua validade, mas por um motivo óbvio. O homem não poderia se achegar à presença de Deus. O homem não tinha essa autoridade de se achegar na presença de Deus, ele dependia de um sumo sacerdote para fazer isso, num dia específico, numa hora específica. Tinha que matar o seu cordeiro, e aí você falou muito bem, Jesus Cristo, né, representa esse nosso cordeiro. Mas muito mais do que isso, o livro de Hebreus diz que, a partir do momento que Cristo ascendeu aos céus, e não em 1844, ele nos deu esse direito que nós não tínhamos, de nos achegar à presença de Deus, no Santo dos Santos. Aí vem o livro de Hebreus e fala essa preciosidade para você. Tendes, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Porque ele é o véu que se rasgou, rompendo a barreira de divisão. Isso não tem nada a ver com a oportunidade dos judeus, pelo amor de Deus, nada a ver. Muito mais do que isso, Deus abriu a oportunidade a todas as nações. Todo aquele que aceita o nome de Cristo entra para fazer parte deste povo de Daniel. E isso vai ficar claro com os textos que serão abertos aqui. Isso vai ficar claro. Vamos continuar vendo o que mais esse homem está trazendo. Não precisa mais matar animais. Por que não? Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus havia sido imolado na cruz do Calvário. Agora, o que aconteceu no final das 70 semanas? Vai um pouquinho para frente no livro de Atos. Atos capítulo 7, página 103, bem no finalzinho da Bíblia, página 103. Versículos, Atos 7, versos 55 em diante. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que lindo, né, pastor? Aonde que é a destra de Deus? É lugar santo? É lá que Jesus foi? Ou ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e por isso Estevão viu ele? Medita, irmão adventista, medita nisso. Medita no que esses homens falam e não meditam. Medita no que eles falam e não sustentam. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui está o episódio da morte de Estevão. Presta atenção agora. Em que ano Estevão foi apedrejado? No ano 34. E esse sermão de Estevão, aqui em Atos capítulo 7, foi o último apelo de Deus à nação judaica. Mesmo? Estevão pregou para os judeus e disse assim: vocês mataram o autor da vida. Vocês crucificaram o Cristo, o Messias. Vocês precisam se arrepender.
E ao invés dos judeus se arrependerem, eles mataram Estevão. Que ano era este? Era o ano 34. Então, exatamente no ano 34, terminou as 70 semanas ou 490 anos de chance, de graça, que Deus deu à nação judaica. Pronto. Você prestou atenção no que esse homem falou. Você prestou atenção na heresia que este homem falou. Prestou atenção? Você, líder adventista, sustenta isso? Ou você sustenta a palavra de Deus, a Bíblia? Isso foi o que ele disse. Eu não vou julgar tanto ele, vou colocar 90%, mas 10% eu coloco na culpa, dessa culpa eu coloco em Ellen White. 10%. E 90% é de quem lê e lê a palavra de Deus e não consegue fazer as comparações. Porque Ellen White disse isso mesmo. Então ele precisa sustentar. Mas será que a Bíblia sustenta toda essa informação? Quem é o povo de Daniel? Quem é o povo de Daniel? Nós precisamos entender isso à luz da Bíblia. Então, passou as 70 semanas e acabou a oportunidade de salvação para o povo de Daniel. É isso que você está trazendo, pastor Arilton. Quem é o povo de Daniel? Vamos estudar, então, a palavra de Deus agora. Vamos deixar um pouco o homem, né? E vamos estudar a palavra de Deus e vamos ver o que a palavra de Deus aponta. E nós vamos ver se o que falou o pastor Arilton é coerente com a Bíblia ou não. Quem vai chegar nessa conclusão é você. Hoje a palavra de Deus vai sobressair a vontade do homem. Hoje a palavra de Deus vai ser suficiente na sua vida. Vamos abrir então a palavra de Deus? Vamos lá. Olha só, vamos entender um pouco essa profecia desde a raiz e vamos chegar aí nos textos base para entender o que o pastor falou. Estando eu ainda orando e falando e confessando o pecado do meu povo Israel, ele está confessando o pecado do povo dele, ok? Por inteiro, confessando o pecado do meu povo e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, na hora que o homem Gabriel veio, e ele veio, né? Ele é o mesmo que ele tinha visto na visão ao princípio. E ele veio voando rapidamente e tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão, Daniel. Tu vai entender a visão por inteiro, Daniel, não só um pedaço dela, ok? Entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, mas o versículo não parou por aí. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim de pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Bom, 70 semanas estão determinadas por quê? Por que não é cortada? Por que é determinada? Porque elas têm objetivo. 70 semanas estão determinadas para que se cumpra sobre o teu povo, Daniel, alguns objetivos. E os objetivos estão aqui, e nós iremos reprisar esses objetivos que estão sendo tratados aqui. Quais são os objetivos? Fim de pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então você precisa fazer o exercício. Se acabou a oportunidade para o povo de Daniel, e o povo de Daniel são os judeus, então eles estão com fim de pecados, eles têm a expiada iniquidade, eles têm justiça eterna, a visão foi selada para eles. Que visão? Visão anterior, lembre-se disso. E está ungido o Santíssimo para o povo judeu, porque esses são os objetivos desta profecia. Mas ele não leu esse restante. Eu espero que ele leia, né? Um homem de Deus, ele não vai pular nenhum versículo, né? Nós aguardamos isso, esperamos isso de uma pessoa que está ministrando a palavra. Que ele leia todo o versículo, que ele leia todo o texto por inteiro. Mas vamos entender então, se ele falou que tudo isso era para o povo de Daniel, como ele disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade.
Vamos entender, então, quem é o povo de Daniel, segundo a luz da Bíblia, não segundo o que esse homem está te trazendo. E agora vai ficar claro para você quem é o povo de Daniel. Vamos lá? Vamos entender, então. Olha só, se essa profecia está condicionada somente para os judeus e eles são o povo de Daniel, então tem alguma coisa errada aqui. Porque quando chega em Daniel 10, do 12 a 14, diz assim: Daniel, não temas. Lembre-se, uma profecia depois, posterior. Não temas, porque desde o primeiro dia em que tu te aplicaste, aplicou o teu coração em compreender o quê? A profecia que ele está revelando. Humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender, Daniel, o que há de acontecer com o teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para dias muito distantes. Bom, como que o povo de Daniel agora vai receber uma outra revelação, sendo que eles vão acabar a oportunidade para este povo no ano 34, como diz o pastor? Tem alguma coisa errada? Não. O que o texto está nos apontando é que essa profecia, sim, é para o povo de Daniel, mas para dias muito distantes. Será que a palavra não traz outros textos referente a isso? Traz. Olha só, Daniel 12. Lembre-se de Daniel 11 e todo o texto, tudo que está sendo apresentado. Quando chega em Daniel 12, no versículo 1 ao 3, vai tratar o quê? Da grande perseguição, da grande tribulação. Olha o que diz ali. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos de quem? De quem? Do teu povo, Daniel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á quem? O teu povo, Daniel. Todo aquele que for achado escrito no livro. Não, só um pouquinho. Quem é o povo de Daniel? Segundo o pastor Arilton. Tem alguma coisa errada aqui que não está batendo. Precisamos ainda entender quem é o povo de Daniel. Por quê? Porque o texto continua. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Olha a justiça eterna sendo apresentada aqui. Ninguém, nenhum homem, nem você, pastor Arilton, nenhum homem vai dizer que esse texto é referência ao passado. Todos nós, qualquer doutrina, qualquer religião, entende que esse é o momento derradeiro final da nossa humanidade. Nós estamos falando aqui, sim, de um tempo que nunca houve e que nunca mais haverá. Esse é o tempo da grande perseguição. Ninguém vai contra isso, né? Não. Então precisamos entender de que nós somos esse povo. Nós somos o povo de Daniel. E é lógico, se a profecia está apontando a revelação de uma visão que Daniel não entendeu, referência a um santuário que precisa ser purificado, e isso vai culminar com a volta de Cristo, então é lógico. É lógico que o tempo determinado é o tempo final. Aliás, o próprio texto diz que essa perseguição, que esse tempo de angústia nunca houve e nunca mais haverá. Então, não estamos falando de uma perseguição romana que aconteceu de 1260 anos, que acabaram em 1798, não. Estamos falando, sim, da grande perseguição de 1260 dias que estão previstas para os últimos dias, aonde o anticristo vai fazer guerra contra os santos. Quem são esses? O povo de Daniel, pastor Arilton. É o povo de Daniel. Somos nós, a igreja. E não estou falando da igreja adventista, não. Estou dizendo o corpo místico de Cristo. Você, adventista, precisa abrir a sua mente para o que é igreja. Igreja não está e nunca esteve reprimida a quatro paredes. O povo de Daniel, o povo de Deus, não está dentro de quatro paredes, dentro de uma placa. Aliás, pessoas estão,
A igreja, pessoas sim, podem estar dentro de muitas denominações, mas nenhuma denominação pode ser intitulada como sendo exclusivista, a única igreja verdadeira. Não. O povo de Deus está nos quatro cantos, da onde ele promete reunir nos últimos dias. Eu faço parte desse povo, pastor Arilton. Você não pode me subjugar como tendo sido, então, rejeitado por Deus. Aliás, a palavra de Deus não sustenta a informação que você trouxe. A verdade precisa ser pregada, pastor Arilton. E eu não vou me cansar de trazer isso. Porque eu faço parte deste povo. E o irmão adventista também faz parte deste povo. É este povo que vai ser protegido, salvo nos últimos dias. É este povo que nós estamos falando, pastor Arilton, que Daniel se incluía. Ele se inclui neste povo. Nós somos o povo de Daniel. Nós somos o povo pelo qual as promessas são deixadas. Nós somos esse povo. Mas vamos continuar essa investigação para ficar claro para você. Vamos lá. Romanos. Vamos ler Romanos. Eu acho que o pastor Arilton não entende, não entendeu sobre o livro de Romanos, um livro transitório, mas que Paulo está pregando para quem? Judeus e gentios? Ou ele não está pregando mais para judeu, acabou a oportunidade para ele? Vamos lá? Vamos lá. Romanos 11, do 1 a 5. Porventura rejeitou Deus o seu povo, pastor Arilton? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, diz Paulo. Deus, pastor Arilton, vem cá, chega pertinho aqui de mim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Assim, pois também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Meu Deus do céu! Ficou um remanescente não segundo a lei, pastor Arilton, segundo a eleição da graça. Ficou um remanescente que não é adventista, é remanescente, é o povo de Israel. Quando fala remanescente, é o resto que sobrou. Presta atenção. Como que eu vou falar esse absurdo para uma massa, para uma audiência gigantesca que tem a igreja adventista? Prega a verdade. Prega a verdade. Deus não rejeitou o seu povo. Diz mais, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum. Mas pela sua queda, de alguns deles, veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais é a sua plenitude. Como que vai ter plenitude deles se Deus rejeitou eles? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso citar a emulação ou da minha carne e salvar alguns deles. Não, apóstolo Paulo, você não pode salvar um deles, Deus rejeitou eles, acabou a oportunidade para eles. O pastor Arilton falou, apóstolo Paulo. Tu não pode falar isso. Tu pregou em vão para esse povo. Aliás, nem tu não tem oportunidade. Tu estava lá no meio de Estevão, tu ouviu, tu viu tudo, e tu não aceitou. Tu foi cair do cavalo um tempo depois. Então tu também não tem oportunidade, Paulo. Desculpa. O pastor Adilto disse que a chance acabou no ano 34. Mas o texto continua. O texto continua. Porque se a rejeição de alguns deles, eu estou trazendo de algum deles, mas o texto vai apontar, porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão se não vida dentre os mortos? Não. Não tem vida dentre os mortos, apóstolo Paulo. Não tem. Não tem readmissão deles. Não tem. Eles rejeitaram. É isso o que o Arilton falou, entendeu? Mas olha só, o texto continua. Palavra de Deus. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados.
porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Graças a Deus. Esse é o Deus que eu confio, que não fecha as portas. Aliás, a Igreja Adventista já foi campeã de fechar porta e abrir porta, né? E continua fechando porta. Quantos judeus nós temos aí aceitando a Cristo Jesus? E aí, acabou a chance para eles? Pastor Arilton. Vem cá, pastor Arilton, chega mais perto. No Holocausto, acabou a chance para aqueles judeus que foram mortos e perseguidos? Não tinha chance para eles, então. É isso mesmo? A palavra de Deus não sustenta o que tu está falando, pastor Arilton. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Outras traduções vão trazer este mistério. Para que não presumais de vós mesmo. Para que você não presuma de vós mesmo, tá, pastor Arilton? Que o endurecimento veio em parte, não foi por completo, em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Opa, existe uma profecia aqui. Parte deles está endurecido até que se complete a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será. Não, apóstolo Paulo. Todo Israel será salvo? Não, eles foram rejeitados, acabou a chance. O povo de Daniel acabou a chance. Olha que maravilha que a palavra apresenta. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Do que está tratando a profecia das 70 semanas? Qual é a continuação do texto que você não leu, pastor Arilton? Fim de pecados sobre quem? O povo de Daniel. Para trazer justiça eterna, fim de pecados, expiar a iniquidade, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então está aqui, muito mais claro do que isso não tem. Esta será a minha aliança com quem? Com eles, quando eu tirar os seus pecados. Pois assim quanto o evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais. E agora tu vai dizer que eles não têm mais oportunidade, pastor Arilton? Você, irmão adventista, agora começa a meditar, porque você está tendo uma coisa muito palpável aqui. Repito, a instituição se formou no erro de interpretação profética. Você não precisa de mais nada para entender que o erro começou na raiz. Olha a interpretação correta e olha o que a igreja te revela. Porque a raiz do problema está sendo exposta agora. No momento que a gente pega e diz que o povo de Daniel não tem mais oportunidade para ele, aí a gente coloca em contradição o que a palavra de Deus está apontando. Não é só isso, eu trouxe mais textos. Vamos abordar para não ficar nenhuma dúvida para você, ok? Olha Oséias. Presta atenção, irmão adventista. Presta atenção, Arilton. Esse texto é para você, tá? Você estuda profetas? Vai lá em Oséias. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruhamã, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Você precisa entender esse contexto, que foi o contexto de separação, de divisão das 12 tribos. Está lá em 2 Reis, que foi dividido. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Então foram divididos a casa de Israel e a casa de Judá. Por isso que o texto vai estar trazendo isso daqui. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Não pode ser isso. Não pode ser. Se a profecia está apontando que Deus vai acabar com a oportunidade de Israel, pois não vos salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, Lo-Ruhamã concebeu e deu à luz um filho. Disse Deus: põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Presta atenção, esse é o momento transitório em que Deus separou, dividiu o povo, e neste momento surge, então,
um outro povo que Deus vai prometer enxertar. Estamos falando dos gentios. Que Deus usa essa alegoria para dizer da aproximação das duas casas de Israel, da junção desses dois povos, onde ele está fazendo um só na mão dele. Mas olha só que interessante. Porque vós não sois meu povo, nem eu vos serei vosso Deus. Todavia, pastor Arilton, presta atenção, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde eles diziam, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Prestou atenção, pastor Arilton? Prestou atenção, meu irmão adventista? No mesmo lugar onde estão dizendo, não, os judeus não são povo, o povo de Israel foi rejeitado, ali mesmo vai ser dito, isso é profético, vós sois filhos do Deus vivo. Quer uma base mais concreta? Leia o próximo versículo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Juntos, tá? Esse é o pacto da nova aliança. Juntos se congregarão, constituirão sobre si uma só cabeça. Quem é a cabeça? Quem é o corpo? Quem é o cabeça? Cristo. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Jezreel, Deus semeia. Grande é o dia que Deus semeia. Deus semeou na terra o filho. Esse filho cresceu, deu a vida por nós e assim está gerando muitas almas. E agora não existe mais divisão. Não existe mais divisão entre judeu e gentil. E exatamente o que o apóstolo Paulo prega no livro de Romanos. E o apóstolo Paulo usa essa mesma citação que eu estou trazendo para você. Romanos 9. Agora, está pregando para quem? Se o judeu for rejeitado. Você vai ficar com a interpretação adventista ou você vai ficar com a palavra de Deus? A palavra de Deus está sendo exposta aqui. E a mentira e a falácia adventista também. Quem tem que decidir não sou eu, é você. A minha decisão foi tomada lá atrás. Eu estou só cumprindo o meu papel de trazer a verdade para você. Só isso. Vamos avançar. Vinde, tornemos ao Senhor. Porque ele despedaçou. O Senhor fez essa separação. E nos sarará. Ele feriu e atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. E ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alvo é certa. E ele nos virá como chuva serôdia, que rega a terra. Para coroar toda essa informação que eu estou trazendo para você, Hebreus, capítulo 8, do 8 ao 12, que vem tratar sobre o pacto da nova aliança. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não pode estabelecer nova aliança com a casa de Judá se elas forem negadas. Não tem como. Mas presta atenção, irmão adventista. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Não é a mesma aliança. Não são os mesmos mandamentos. Não são os mesmos rituais. Não é a mesma aliança. Por quê? Por que que não é? Como eles não permaneceram na minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Olha só que interessante, não fala mais de casa de Israel, casa de Judá. Está falando agora somente casa de Israel. Por quê? Por quê, meu irmão? Porque não existe mais divisão entre judeu e gentil. O apóstolo Paulo trata isso muitas vezes. É necessário que o irmão adventista faça um intensivão de evangelho para entender o momento transitório. Então, continua dizendo, porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração escreverei. E lhes serei por Deus e eles serão o meu povo. Como assim? Irmãos, está muito claro. Está muito claro. Para você que quer, eu tá vendo a lei aí? Não, só um pouquinho. Está aqui o versículo 11.
não ensinará a cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, vem cá que eu vou te mostrar as leis, vem cá que eu vou te apresentar. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei jamais. Vem cá novamente, irmão adventista. Não existe juízo investigativo com pecados sendo anotados, com pecados sendo passados diante o juízo. Os teus pecados e prevaricações não me lembrarei. Quem é nova criatura não entra em juízo. Você está entendendo? Você faz parte do pacto de uma nova aliança. Você for salvo, aceita isso em nome de Jesus. Transforme a sua vida. Acidentes de percursos acontecem, ninguém é perfeito. Nós ainda estamos na carne. Nós precisamos entender a nossa condição quanto a humanos carnais, aguardando o dia em que seremos revestidos da nossa nova habitação. Enquanto isso, ainda iremos pecar. Mas se somos nova criatura, não andamos em pecado. E também não andamos na caducidade da letra, porque temos interno, é interno a partir de agora, a partir desse momento. Prestou atenção? Então, meu irmão, você viu o que a palavra apontou para você? Você conseguiu meditar na palavra? Esse vídeo nós estamos tratando sobre o povo de Daniel. Mas no próximo estudo nós iremos tratar o restante da profecia. Para não ficar um vídeo muito longo, ele vai ser dividido em 2 partes. Mas já clica aqui na descrição desse vídeo, que já vai ter o link para o próximo vídeo. E se você está assistindo o vídeo no número 2, volte para entender o início da revelação desta profecia, que nós estamos tratando sobre o povo de Daniel. Ficou muito claro para você que o pastor Arilton mentiu. Não sei se foi de propósito ou não, mas ele é um homem estudado, ele deveria de saber dessas informações que estão na Bíblia para qualquer um à disposição, como eu pude mostrar para você. Mas você deve ser o bereano. Você deve ser a pessoa que interpreta a palavra de Deus. Vamos continuar então com o pastor Arilton, para a gente poder dar encerramento a esse vídeo? Vamos lá? No primeiro bloco, nós terminamos dizendo de que da profecia maior dos 2.300 anos, 70 semanas ou 490 anos se destinariam ao povo de Daniel, ao povo judeu. E nós, para sabermos quando terminam as 70 semanas ou quando terminam os 2.300 anos, para que o santuário pudesse ser purificado, nós precisamos entender quando é que começa esse período. Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, verso 25. Aqui. Só um pouquinho. Você percebeu? Nós iremos adentrar o versículo 25 e ele não leu o versículo 24 por completo. Por que você não leu o versículo 24 por completo, pastor Arilton? Por que você não fez essa leitura do versículo 24 por completo? Sabe por quê? Porque essa leitura por completo coloca a sua interpretação em xeque. É por isso que ele não fez a leitura por completo. Mas nós iremos ler aqui. E eu vou fazer esse exercício com você, tá? Porque aqui a gente estuda a profecia por completo. A gente não deixa passar versículo ou pula porque entra em contradição. Quer ver o exercício? Tá aqui, ó. Vamos lá. Esses são objetivos das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim de pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Vamos fazer o exercício nosso aqui de interpretação conforme o anjo está revelando para Daniel? Vamos lá? Bom, Daniel, eu vou te fazer entender o que vai acontecer com o teu povo nesses dias. Porque não se esqueça, tu está tendo a revelação da profecia anterior de um santuário sendo assolado que precisa ser purificado.
E nós todos sabemos que o fim desse tempo, o prazo final para esse tempo é a volta de Cristo. Agora faça você esse exercício comigo aqui. 70 semanas se concretizam sobre o povo de Daniel. 2.300 tardes e manhãs se concretizam, 70 semanas são completas. E aí nós vamos ter aqui fim de transgressão, fim de pecado, expiada iniquidade, justiça eterna, selada visão e profecia, ungido Santíssimo. O que isso tudo nos remete, meus irmãos? A volta de Cristo, que é a mesma representação do sumo sacerdote saindo do lugar santíssimo, que é exatamente isso a revelação da profecia anterior. Exatamente esta revelação, 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. O santuário era purificado quando o sumo sacerdote saía de lá para comemorar as festas das cabanas, que era a festa dos tabernáculos, aonde o povo de Israel se sentia perdoado. Agora vamos fazer o exercício. 70 semanas se concretizam, o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo. O que nós temos? Cessada a transgressão, fecha, objetivo cumprido. O sumo sacerdote sai, Jesus volta. Sim, temos o fim dos pecados, objetivo cumprido. Jesus volta. Sim, temos expiada toda iniquidade. Eu não estou falando da expiação que foi cumprida por Cristo na cruz. Estou falando de expiada iniquidade, porque o iníquo ainda opera. O iníquo ainda opera. A iniquidade ainda está sobre esse mundo, mas ela será expiada por completo. A iniquidade do mundo será expiada na volta de Cristo. Eu não estou falando que a expiação de Cristo não foi completa aqui, não. Eu estou falando da iniquidade, não dos nossos pecados, a iniquidade por completo. Prestem atenção. Jesus volta. Nós temos justiça eterna, porque a própria profecia aponta de que o reino de Cristo será um reino de justiça. Ele irá implantar um reino de justiça. Então, mais um objetivo cumprido. Jesus volta, nós temos sim selada a visão. Que visão? A visão do capítulo anterior está selada, está concluída, está completa. E a profecia. A visão e a profecia, os dois juntos. E nós temos ungido Santíssimo. Por quê? Porque o santuário está purificado. Você entendeu agora os motivos pelo qual o pastor Arilton não leu o restante do versículo? Porque coloca em xeque a própria interpretação dele. Vamos fazer um exercício contrário? Vamos pegar então esses mesmos objetivos sobre o povo de Daniel, que é o povo judeu, segundo o pastor Arilton, e vamos ver se fecha. 70 semanas acabaram no ano 34. Foi cessada a transgressão do povo judeu? Acabou os pecados, eles não têm mais pecado, o povo judeu? Foi expiada a iniquidade do povo judeu? O povo judeu tem justiça eterna? Foi selada a visão e a profecia do povo judeu? Foi ungido o Santíssimo do povo judeu? Para o povo judeu? Não, né? Então isso só vai se concretizar com a volta de Cristo. Tá, Wagner, mas se isso só vai se concretizar com a volta de Cristo, e o pastor Arilton falou que Jesus é quem faz aliança com muitos por uma semana, e esse tempo acabou no ano 34, como que eu vou encaixar essa profecia para o final? Não perca o próximo vídeo. No próximo estudo, que é a continuação desse, a parte 2, você irá definitivamente entender as 70 semanas e saber que essa profecia terá sua conclusão nos últimos dias. Essa profecia está determinada aos últimos dias. E sim, essa profecia se refere às 2.300 tardes e manhãs, simplesmente contada de uma outra maneira. Não perca o próximo estudo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Muitos irmãos adventistas precisam entender a verdade. E a verdade ficou clara diante dos teus olhos. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal Remanescente. Nós temos vários estudos, temos muitos outros estudos. Você é bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho já para receber qualquer outra notificação. Aqui nós teremos muitos estudos da Palavra de Deus
Compartilhe esse vídeo com algum irmão que precisa conhecer essas verdades. E esteja conosco no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.